Vamos estudar, meus amigos, o livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo de hoje chama-se Somos de Deus. Evangelho de João. Nós somos de Deus. Palavras de Emmanuel. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, mil obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de força e de possibilidade para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Amigos, Emmanuel, analisando a passagem de Jesus, que somos de Deus, ele esclarece que o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte são companheiros da jornada humana. E segundo Emmanuel, não devemos desprezar esses companheiros, simbolicamente falando, que é o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte, porque, segundo Emmanuel, vai impelir a nossa mente para as zonas mais altas. Ou seja, quando bem compreendido, aproveitado a lição da dor, desses temas da vida, do trabalho, da enfermidade, da morte, quando bem aproveitado e vivendo aquelas reflexões, segundo Emmanuel, a nossa mente pode alcançar zonas mais altas. E ele diz que nós não devemos desprezar essas fases da vida, porque ela sensibiliza, ela vai conduzindo as nossas definições, conceitos de vida a valores elevados, acrescentando em nossas concepções a beleza do espírito e a leveza da alma. Meus queridos, eu vou trazer aqui para vocês uma passagem da vida de Jesus que diz respeito à sua ressurreição, ou seja, Jesus volta ao nosso mundo, porque ele se materializa. Então, o querido mestre, ele reaparece. Encontra-se no Evangelho de João, e eu vou fazer a leitura lembrando que Jesus
ao deixar o nosso mundo, segundo as Escrituras Sagradas, em seu sepulcro a pedra estava removida e no seu túmulo encontrava-se vazio, não havia nenhum corpo do Mestre. Então Jesus é a doutrina do túmulo vazio para a vida eterna. E ele fortalece essa tal mensagem quando ele se materializa, ressuscita frente a Tomé e os apóstolos. Então vamos para o Evangelho de João. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, meus queridos, essa passagem da vida de Jesus, ele deixa o seu túmulo, ele deixa o mundo material através da cruz, mas ele ressuscita, se materializa e se reapresenta para todos nós, porque Tomé é um perfil daqueles que ainda defendem a ideia da materialidade, da necessidade do mundo material para acreditar nas verdades da vida. Mas Jesus, ao se apresentar a Tomé, ele diz ao coração de Tomé, o apóstolo, que bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, Jesus resgata o valor da racionalidade, da razão, do pensamento, do mentalismo, do mundo mental, porque devemos acreditar segundo a razão em Cristo. Fiquemos com as palavras do querido Jesus, dizendo: Bem-aventurados os que não viram e creram. Fiquem na paz.